Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, tudo bem? Mais uma Escola Bíblica Dominical Online. Hoje sou eu que estou aqui com você. Nós estamos iniciando uma nova revista para a nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aí no anseio de poder retornar agora no mês de fevereiro com a nossa Escola Bíblica Dominical presencial. Na ocasião, o nosso Jefinho vai assumir a Escola Bíblica presencial e eu sigo com vocês aqui na online. Mas até esse momento, enquanto eu estou falando com vocês estão recebendo essa aula no dia 24 de janeiro, mas vocês sabem que o pastor está em férias. Ela está sendo gravada dia 9, deixa eu só ver aqui, dia 9 de janeiro, né? Bem lá atrás. Até esse momento, as escolas bíblicas dominicais presenciais em Volta Redonda, elas estão proibidas por força de um decreto municipal do novo prefeito aqui de Volta Redonda. Mas como essa aula foi gravada bem lá atrás, nós estamos aí na torcida de daqui a algumas semanas, entrando aí no mês de fevereiro, nós podermos retornar com a nossa EBD presencial. Mas tudo dependerá mesmo das nossas autoridades municipais. A princípio, então, para você entender o que acontecerá, basicamente é isso. O irmão Jefinho estará assumindo lá, junto com a irmã Leozete, nas aulas presenciais, e eu seguirei com vocês aqui nas aulas online. A nossa intenção também é retornar com a Escola Bíblica Dominical das nossas crianças, mas aí realmente também estamos impedidos ainda no momento por força do decreto municipal. Estejamos em oração por isso. Está previsto aí para muito em breve, se não esse mês, começar a vacinação aqui no Rio de Janeiro e na nossa cidade, para que logo esses problemas possam passar e nós possamos estar juntos novamente na casa do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, Deus tem permitido que estejamos juntos aqui por meio da nossa EBD online. Hoje começando com a nossa nova revista, essa revista aqui, ó. Essa é a nossa nova revista, Recomeçar, um grande desafio. E eu convido você a ir comigo lá para Neemias, capítulo de número 2, versículo 5. Essa revista ela trabalha tanto a vida de Esdras como a vida de Neemias. Nós sabemos que eles viveram na mesma época e tiveram a mesma função, reconstruir Jerusalém. Neemias reconstruindo os muros da cidade, Esdras reconstruindo o templo de Jerusalém, ambos trabalhando para que a adoração voltasse para Jerusalém, porque Babilônia havia conquistado Jerusalém, destruído os muros. Jerusalém havia sido derrotada pela Babilônia, destruída, e agora Deus estava oportunizando um recomeço. Nós vivemos muita coisa em 2020 e nós temos entendido que 2021 é o ano do recomeço, onde nós vamos recomeçar grandes obras na nossa vida. Vamos recomeçar com os nossos sonhos, vamos recomeçar com os nossos projetos. Recomeçar é a palavra de ordem nesse ano de 2021 e com a graça de Deus, com a bênção do Senhor, tudo dará certo. Amém? Neemias, capítulo de número 2, o versículo de número 5, diz assim: E respondi ao rei: Se apraz ao rei e se estás satisfeito com o teu servo, é Neemias falando com o rei, deixa-me ir para Judá, para a cidade santa, onde jazem meus pais, a fim de que possa reconstruí-la, ou seja, a fim de que eu possa recomeçá-la. Meus irmãos, os livros de Esdras e o livro de Neemias, eles têm sido fonte de motivação para nós cristãos por muito tempo. Por muito tempo nós cristãos
temos usado esses livros como fonte de motivação. Nós olhamos Neemias reconstruindo os muros e ministramos palavras e louvamos com palavras de ânimo, de fortalecimento. E claro que esses livros, na verdade, eles contribuem para isso, né? Para nos motivar, para nos colocar para cima, para nos animar a continuarmos lutando, trabalhando, apesar das adversidades. Mas eu quero dizer para você que tanto Esdras como Neemias, eles também nos ensinam uma outra importante lição, que é a importância de recomeçar, o valor do recomeço. E, meus irmãos, como a cidade destruída, Jerusalém havia sido destruída, com um povo distante, o povo estava lá na Babilônia, com um povo que havia abandonado a adoração e por isso estavam enfrentando tantos problemas na sua sociedade. O desafio da reconstrução era muito grande, mas Esdras e Neemias foram homens vitoriosos nessa missão, na missão de reconstruir. E o que será que nós podemos aprender com eles? É isso que nós nos perguntamos aqui nessa manhã. O que podemos aprender com Esdras e com Neemias? Hoje é dia 24 de janeiro, muita coisa já aconteceu até aqui. O ano já está andando, daqui a pouco já é fevereiro. E nós precisamos começar a reconstruir, meus irmãos. Precisamos começar a trabalhar aquilo que foi paralisado em 2020. Tem que voltar para os trilhos, tem que começar a funcionar nesse ano de 2021. Quando nós olhamos para Esdras e Neemias, nós tiramos algumas lições muito importantes da história desses homens. E a primeira que eu quero dividir com vocês aqui nessa manhã é que nós precisamos reconhecer onde erramos. Tanto Neemias como Esdras, eles reconheciam que o cativeiro babilônico e depois se torna no cativeiro persa. Nós aprendemos isso pouquinho tempo atrás na nossa série Ouse Ser Firme. Todo esse caos que o povo de Israel viveu era culpa deles mesmos. Nós vemos que num certo dia Daniel, ele está lendo a Bíblia, né? Ele está lendo a palavra, ele está lendo os profetas, e aí ele percebe ali que a culpa do cativeiro era o pecado do povo. Era um castigo, era um flagelo, era um tratamento de Deus. E saindo de Daniel e chegando aqui, para você entender o que eu quero dizer, essas histórias são paralelas, né? Uma sequência. Daniel vem aqui um pouquinho antes, e aí nós chegamos então em Neemias e Esdras. É uma continuação da história que nós vimos lá na série Ouse Ser Firme. Esdras e Neemias reconheciam, meus irmãos, a exemplo de Daniel, que todo aquele caos que se abateu sobre Jerusalém era culpa dos próprios israelitas. Eles pecaram, adulteraram, se afastaram de Deus, viraram as costas para o Senhor, se tornaram blasfemos e agora Deus estava pesando a mão. Isso nos leva a pensar, não é verdade? Desde o ano passado, 2020, nós estamos vivendo no mundo inteiro coisas pesadas. E será que não é o juízo de Deus? Nós sabemos que o mundo ele jaz no maligno, mas parece que nesses dias ele está mais afundado no maligno do que nunca. As pessoas estão mais heréticas, mais blasfemas, o pecado está multiplicando grandemente, cumprindo-se as profecias. A exemplo de Apocalipse, a exemplo de Apocalipse de Mateus, nós vemos que a iniquidade está se multiplicando. Mas nós sabemos que sempre que a iniquidade cresce, o juízo de Deus chega. Não é verdade? Esdras reconhece isso, Neemias reconhece isso também. E nós também precisamos reconhecer. Talvez você diga assim, mas eu não sou um ímpio, eu não sou um pecador, eu não blasfemo contra Deus. Só que Neemias e Esdras também não. Porém, eles reconheciam que o mundo estava afundando em pecados. E nós também, meus irmãos, nós somos pecadores. Talvez nós lutamos um pouco mais para mantermos a santidade do que aqueles que estão lá no mundo.
mas estamos todos no mesmo barco, né? O pecado que há no mundo, ele acaba respingando em nós. E tudo isso que nós estamos vivendo hoje, coronavírus, é resultado do pecado humano, né? O pecado humano se multiplicando, aí acaba chegando os flagelos, e com os flagelos uma lição. Olhamos para Esdras e Neemias e aprendemos que o primeiro passo para vencermos as adversidades, não é? A exemplo de Esdras e Neemias, a exemplo do cativeiro babilônico, é reconhecer o pecado, é reconhecer aonde houve o erro. Talvez a humanidade, o coronavírus, ele não é um problema do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, ele é um problema da humanidade, ele está no planeta inteiro. Talvez esse vírus ele vai começar a ser vencido no momento que a humanidade começar a reconhecer o seu pecado contra Deus. Meus irmãos, precisamos reconhecer aonde erramos. Precisamos reconhecer aonde a humanidade tem errado. Nós não podemos ter dúvidas quanto ao fato de que tanto Esdras quanto Neemias, eles tinham a certeza dos motivos, dos problemas que Israel estava vivendo. Eles sabiam a causa de toda a dor, de todo o sofrimento. Eles sabiam o motivo das muralhas terem sido destruídas. Eles sabiam o motivo da cidade ter sido incendiada. Eles sabiam o motivo do templo ter sido derrubado. Eles sabiam o motivo de Nabucodonosor ter levado essa galera para a Babilônia. E depois, geração após geração, esse povo ter ficado ali na mão de alguns reis medo-persas como presos. Eles sabiam. O motivo era o pecado, o afastamento de Deus. E nós também precisamos reconhecer, meus irmãos, o pecado da humanidade. A humanidade está cada vez pior. Estamos vivendo dias difíceis, onde o homem está cada vez mais mal. Quando a gente liga o jornal, a gente fica assustado com o tamanho das maldades, das crueldades. E isso, meus irmãos, acaba produzindo implicações espirituais sobre nós, sobre o mundo, sobre o planeta. Ainda que o mundo, que o planeta não acredite em Deus, Deus ele continua existindo. Deus ele não depende que o mundo creia nele para existir. Deus ele existe ainda que o mundo não creia nele. E suas leis, o seu poder, o seu governo, ele acontece mesmo que o mundo não creia nele. Então, quanto mais frio, quanto mais distante o mundo está de Deus, mais Deus ele vai agir para revelar o seu poder. Quer um exemplo disso? Eu estou lendo a Bíblia novamente e algumas coisas chamam a minha atenção, né? Estou lá na história de Moisés, aonde Deus ele endurece o coração de Faraó. E aí alguém pode até dizer assim, mas Faraó, ele se não fosse a influência de Deus, ele logo teria deixado o povo ir embora. Talvez sim, talvez sim. Só que Deus ele vai endurecendo o coração de Faraó para ele não deixar o povo embora. Para quê? Para Deus manifestar o seu juízo e o povo enxergar, o povo reconhecer o poder de Deus. E nós sabemos, né, que estamos aqui mais de quase 3.000 anos depois, falando do que Deus fez no Egito. Porque se Deus não tivesse feito aquilo, nós não estaríamos aqui reconhecendo o poder de Deus naquele tempo. Agora, o poder de Deus daquele tempo é o mesmo. É o mesmo. E assim como ele trouxe alguns flagelos ali sobre o Egito, sobre Faraó, isso pode acontecer ainda nos dias de hoje. Para quê? Para que o mundo reconheça o seu poder. Todo o livro de Apocalipse nos fala sobre isso. A tribulação, as perseguições, tudo isso revelará no final das contas o poder de Deus. O próprio diabo atuando no mundo, ele vai contribuir, querendo ele ou não, para revelar e apontar o poder de Deus. Por quê? Porque ele vai se revelar extremamente poderoso, mas ele vai ser derrotado por Deus. Então Deus vai demonstrar que é mais poderoso do que o diabo. E para isso o diabo ele vai ter que se revelar poderoso nesse mundo. Ele vai perseguir a igreja, vai perseguir os cristãos, vai trazer a marca da besta. Toda essa história que nós já conhecemos. E nós vamos falar, poxa, ele é um inimigo invencível.
como nós aprendemos lá na série Ouse Ser Firme. E aí Deus vai dizer, não, mas num sopro só, o diabo, a besta, o falso profeta, o anticristo, serão derrotados e Deus mais uma vez revelará ao mundo o seu poder. Eu nem posso falar o tamanho do seu poder, porque o tamanho do seu poder é incalculável. Mas o mais importante nisso tudo que eu estou dizendo para você é o seguinte, a humanidade precisa reconhecer os seus erros. Neemias estava disposto a isso, Esdras estava disposto a isso. Pastor, mas você falou que eles não pecaram, Esdras e Neemias eram homens de Deus. Sim, mas estavam no meio de um povo pecador, se incluíam no meio deles e aí dizia, olha, o nosso erro, eles traziam para si a responsabilidade. O nosso erro é ter pecado contra o Senhor. E aí Esdras e Neemias funcionam como um farol naquela geração, como uma luz que aponta para Deus, que faz o mundo enxergar os seus próprios pecados, porque no escuro eles não conseguem enxergar. Mas quando Esdras e Neemias brilham como um farol no meio de todas aquelas trevas e pecados, o povo consegue enxergar que a culpa era deles mesmos por aquilo que eles estavam vivendo. E agora eles reconhecem que precisavam recomeçar. Eu acredito que nós também precisamos recomeçar, meus irmãos. O coronavírus ele vai ser vencido com a graça de Deus. Eu penso que o mundo cada vez mais está reconhecendo que tem errado contra Deus e nós temos visto muito isso. As pessoas em todo canto elas costumam dizer, né? Poxa, tudo que está acontecendo é porque o homem está muito rebelde contra Deus. Há já um reconhecimento aí na sociedade a respeito disso. Nós precisamos anunciar isso, mas e depois? O coronavírus ele já trouxe uma destruição, ele já trouxe os seus problemas e nós precisamos recomeçar. E eu penso que esse ano de 2021 é o ano que talvez Deus vai nos livrar desse problema de vez e nós precisamos recomeçar. Esse mal ele se abateu sobre o mundo no ano passado e ele fez um estrago na igreja, ele fez um estrago nas famílias, ele fez um estrago emocional. O coronavírus ele produziu um mal muito grande. Ele destruiu muita coisa que precisa recomeçar, que precisa ser recomeçada, que precisa ser reconstruída. E você e eu estamos nesse dia funcionando como Neemias e Esdras, como um farol que revela ao mundo esses problemas, que leva o mundo a se voltar para Deus, confessar os seus pecados, se humilhar e orar para que Deus sare a nossa terra. Amém? Glória a Deus. Então o primeiro passo, a primeira coisa que nós aprendemos com Esdras e Neemias é que para recomeçar nós precisamos, meus irmãos, diante de um grande desafio, reconhecer aonde nós erramos. Para reconstruir a cidade, eles precisam reconhecer que erraram lá atrás, que pecaram contra Deus e que eles mesmos foram o motivo da destruição da cidade de Jerusalém. Segundo, para recomeçarmos, para enfrentarmos grandes desafios, precisamos vencer as frustrações e o medo e também a acomodação. A revista ela nos traz alguns pontos importantes, não é? O recomeço muitas vezes ele é confrontado por frustrações, por medo e por acomodação. Esdras e Neemias passam por tudo isso e nós passamos também. Meus irmãos, no caso do povo de Deus na Babilônia, depois de 70 anos no exílio, houve muita mudança. O povo de Deus, o povo de Israel, o povo que foi tirado de Jerusalém e levado como escravo para a Babilônia, viveu muita coisa em 70 anos. Eles começaram a viver algo que nós chamamos de aculturação. Eles começam a perder a sua cultura judaica, hebraica, e começam a adquirir uma cultura babilônica. Esse é um problema. Com o tempo, os reis que vêm sucedendo na Babilônia começam a permitir que de escravos, aqueles homens se tornem comerciantes, construam suas casas ali na Babilônia, eles começam a se estabelecer, eles começam a praticar a religião babilônica, que era absurdamente idólatra, e eles começam a entrar em uma zona de conforto. Aquele povo que era escravo começa a ser acolhido pelos inimigos, guarde isso na sua mente,
eles começam a ser acolhidos pelos babilônicos e começam a se sentir um deles. Começam a se sentir babilônicos. Agora eles constroem suas casas na Babilônia, adotam a adoração babilônica aos deuses falsos, adotam a cultura babilônica para si. Talvez se casam, dão em casamento, têm filhos com mulheres babilônicas, né? Não sei muito bem a respeito disso, mas acredito que sim, porque o tratamento era bem aberto dos babilônicos com os hebreus. E aí, meus irmãos, eles entram em uma zona de conforto. Agora está diante deles a oportunidade de voltar para casa, de voltar para Jerusalém, de voltar à adoração a Deus, de reconstruir os muros de Jerusalém, de reconstruir o templo de Jerusalém, de reconstruir as suas próprias casas em Jerusalém e se voltarem ao Senhor como era 70 anos atrás. Mas agora o povo está numa zona de conforto. E talvez não é todo mundo que quer isso. E para recomeçarmos, meus irmãos, seja o que for na sua vida, na minha vida, tudo que nós precisamos recomeçar, nós precisamos vencer a zona de conforto. E às vezes a zona de conforto ela pode ser perigosa. Era o caso aqui dos hebreus. Eu disse para vocês que eles entram em uma zona de conforto ali na Babilônia e olha, adorando falsos deuses, né, vivendo toda uma vida pagã, distantes do Senhor. E agora, olha o perigo espiritual que esses homens estavam vivendo. E eles precisavam sair do meio disso tudo e voltar para Jerusalém. Nós sabemos que poucos são os que voltam para Jerusalém, a história deixa isso claro para nós, mas alguns fiéis a Deus voltam, que nós chamamos de, quem lembra lá da série Ouse Ser Firme, os remanescentes de Israel. O remanescente fiel. Mas, irmãos, aquele que está na sua zona de conforto, ele precisa enfrentar pelo menos 3 coisas. A primeira é o medo, né? O medo de perder tudo aquilo, porque para quem perdeu muito, como esse povo já havia perdido, perderam sua própria pátria, perderam sua liberdade, perderam a adoração, o relacionamento com Deus, viraram escravos. Para quem perdeu muito, ele acaba se apegando ao pouco. Então, em algum momento, a Babilônia deixa que eles fiquem ali, mesmo ainda como escravos, mas que eles vivam ali na Babilônia e tenham a sua casinha, e que desde que se tornem babilônicos, que traiam a Deus, que se voltem contra o Senhor, que sejam idólatras. E eles ficam com medo de largar o pouco em busca do muito, que é a fidelidade ao Senhor. Isso acontece conosco. Tudo que nós precisamos recomeçar, em algum momento nós ficamos com medo. Nós nos contentamos com pouco, ficamos com medo do muito. Mas olha, Deus ele tem muito para nós, Deus tem coisas grandes para nós, coisas grandiosas. Segundo, precisamos também vencer a frustração, né? Eles tinham sofrido uma derrota, meus irmãos, vergonhosa, porque até então os judeus eram uma grande nação. Eram conhecidos como aquele povo que Deus libertou do Egito com mão forte, 10 pragas, mar abrindo. Muitos povos tinham medo dos hebreus. Era uma nação poderosa, inclusive militarmente. E aí a Babilônia chega metendo o pé na porta e conquistando, envergonhando e derrotando os israelitas. Eles viveram uma frustração enorme, sendo levados para o cativeiro babilônico. Muitos se lembravam de toda a humilhação que foi a destruição de Jerusalém. Essa memória, meus irmãos, ainda poderia estar viva no imaginário de algumas pessoas e eles precisavam lutar contra as frustrações. Talvez o ano passado foi um ano de frustrações para muita gente. O coronavírus chegou, muita gente perdeu seus empregos, muita gente teve que trancar suas matrículas em faculdades, muita gente não conseguiu seguir na escola, muitas famílias não resistiram às adversidades sociais que o coronavírus trouxe, aí acabou havendo divórcios, brigas, problemas. Olha quanta frustração! O ano de 2020 foi um ano de frustrações. E talvez para recomeçar em 2021, muitas dessas frustrações precisam ser encaradas, mas a frustração, ela gera o medo também.
mas com medo e com frustração nós não conseguimos recomeçar e reconstruir nada. Terceiro elemento, meus irmãos, para quem quer recomeçar, é vencer a acomodação. Eu até já falei um pouquinho sobre ela. O povo já estava acomodado, né? O povo já estava acomodado. Já tinha sua casinha própria, ainda que escravo na Babilônia. Já estavam agora adorando novos deuses. Acomodação. Meus irmãos, por incrível que pareça, as pessoas se acomodam até com o que é ruim. É isso que acontece aqui, porque era um povo livre, um povo poderoso, um povo que tinha relacionamento com Deus ao ponto de Deus abrir o mar. E agora eles estavam acostumados com ídolos de pau e pedra, que nada podiam fazer por eles. Estavam acostumados com pequenos barracos para eles viverem naquele lugar. Infelizmente, as pessoas também se acostumam com o que é medíocre, com o que é ruim, com o que é ordinário. E para podermos reconstruir, para podermos voar mais alto, nós não podemos ser acomodados. O problema é que naquela zona de conforto muita gente se acomodou. Em Esdras, no capítulo 1, no versículo de número 5, nós aprendemos que não foram todos que voltaram para Jerusalém para recomeçar, mas somente aqueles que tinham o Espírito Santo do Senhor, que mantiveram o seu relacionamento com Deus. A palavra lá diz, aqueles cujo o Espírito de Deus despertou. Aqueles que estavam unidos com Deus, eles conseguiram deixar a Babilônia, conseguiram largar aquelas mesquinharias, aquela zona de conforto da Babilônia, foram para Jerusalém. O quadro em Jerusalém não era fácil, era de destruição, era de muito trabalho a ser feito, mas uma coisa é certa, ali era a pátria deles, ali eles eram soberanos, ali era a terra de Deus, ali era o lugar da promessa do Senhor, ali eles eram fortes, grandes e não escravos em uma terra que dava esmolas e fazia praticamente nada por eles, como a Babilônia. Aqueles santos do Senhor voltaram para Jerusalém e Jerusalém se tornou forte novamente, se tornou grande novamente, porque Deus ajudou aqueles homens fiéis a recomeçarem. Amém? Não importa a zona de conforto que você esteja, não se acomode com aquilo que é ruim, se você já viveu coisas melhores, coisas maiores, porque Deus ele quer nos fazer voar mais alto, porém precisamos deixar a zona de conforto. Em último lugar, para podermos recomeçar, precisamos também aprender a confiar em Deus e planejar as nossas ações. Durante essa revista nós vamos estudar a vida de Esdras e a vida de Neemias e nós vimos que ambos tinham seus planejamentos sobre como eles fariam para voltar para Jerusalém e trabalhar, e eles trabalharam de forma completamente diferente. Eles tinham temperamentos completamente diferentes, eram homens completamente diferentes. A forma de trabalho deles era completamente diferente. Um exemplo para vocês verem que Esdras não quis a ajuda do rei, Neemias quis a ajuda do rei da Babilônia, pois eles acabam se tornando amigos, né? Você conhece um pouco a história. Um quis ser independente daquele rei babilônico, o outro não, o outro aceitou ajuda de alguma forma. Porém, meus irmãos, ambos tinham uma coisa em comum. Independente das suas estratégias de trabalho, do seu planejamento e ação, dos seus planejamentos e ações, ambos confiavam em Deus, de que tudo daria certo, de que Jerusalém seria forte novamente. E Neemias ele olhava Jerusalém e já via os muros de pé. Esdras olhava para Jerusalém e já via o templo reconstruído. Ambos viam o povo adorando, celebrando, congregando a Deus. Ambos viam Jerusalém forte de novo na presença do Senhor, porque eles confiavam nas promessas do Senhor. E você? Você confia nas promessas do Senhor? Então tem que largar essa zona de conforto. Não se apegue com o que é ruim. Seja lá o que você pode ter vivido nesse ano de 2020, 2021 está aí para a gente recomeçar. Só que o recomeço exige trabalho, sacrifício, luta, esforço. Mas uma coisa é certa, Deus ele está com aqueles que são fiéis.
E aqueles que são fiéis veem os milagres, veem e vivem os milagres de Deus, como Esdras e Neemias viveram, e nós vamos aprender aqui durante esse trimestre. Amém? Eu estou concluindo, meus irmãos. Eu quero dizer que recomeçar não é sempre uma tarefa fácil. Nós estamos sendo desafiados nesse início de ano a recomeçar. Isso não significa que vai ser fácil, precisa de muita fé. 2021, o ano da fé aqui na Igreja Batista Manancial. Mas também você precisa de algumas coisas para pensar e agir. A nossa revista traz para nós. Nós precisamos identificar as inseguranças da nossa vida. Aquilo que nos deixa com medo, com receio, aquilo que nos prende na nossa zona de conforto, enfrentarmos essas coisas. Segundo, nós precisamos identificar as qualidades de Esdras e Neemias, e eu vejo que entre as qualidades a principal era a confiança em Deus, e precisamos imitar essa qualidade desses homens. E por último, nós precisamos, meus irmãos, nos tornarmos, preste atenção, ensináveis. Deus ele ensinou Esdras e Neemias sobre o que ele queria fazer ali naquele tempo em Jerusalém. Deixe Deus te ensinar também. Deixe Deus me ensinar também. Deus ele usa as circunstâncias, ele usa a vida, ele usa até os problemas, como os problemas que nós vivemos em 2020, para nos ensinar e nos preparar para nos tornarmos mais fortes e para voarmos mais alto. Você crê nisso? Então vamos recomeçar? Se você disse sim, vamos recomeçar. Vamos lutar contra a nossa zona de conforto e vamos recomeçar para a honra e para a glória do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra que vem sobre as nossas vidas, ó Deus. 2021 começou e começa como uma oportunidade e um desafio. A oportunidade e o desafio do recomeço. Mas nós cremos, ó Deus, que as nossas zonas de conforto serão vencidas. Voaremos alto nesse ano de 2021. Tudo dará certo, porque confiamos no Senhor. E queremos aprender a confiar ainda mais. Para isso, aumenta a nossa fé, nos ensina a confiança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Beijo no coração. Logo, logo nós estamos juntos. Minhas férias estão no finalzinho. Já estou retornando aí para nós estarmos juntinhos aí também nos nossos cultos presenciais para a honra e para a glória do nome do Senhor. Enquanto isso não acontece, seguimos aqui em nossos cultos online para a honra e glória do nosso Deus. Beijão no coração. Boa semana a todos, em nome de Jesus.
te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a